Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema como saber se uma pessoa está debaixo do juízo de Deus. Bom, primeiramente é verdade que na maioria das vezes as pessoas pensam que o juízo de Deus sobre alguém ou sobre algo está relacionado justamente a grandes acontecimentos, como terremotos, como pandemias, epidemias, como cataclismas, no caso do dilúvio, e maremotos, entre outras coisas mais, que causam uma destruição coletiva, nacional e universal. É verdade. Biblicamente falando, o juízo de Deus estão ligados justamente às grandes catástrofes externas e visuais. O escritor C.S. Lewis, ele disse que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo. Na maioria das vezes, quando Deus faz isso, é Deus chamando a atenção das pessoas para temê-lo, respeitá-lo e reverenciar o seu nome. Mas existem outros tipos de juízo de Deus que nem sempre eles estão ligados aos acontecimentos extraordinários, mas a acontecimentos pessoais. E o primeiro deles está em Romanos capítulo 1, versículo de número 25 a seguir. Esse tipo de juízo ele está ligado basicamente a desejos desenfreados. Quando a pessoa comete e insistindo nesses desejos, Deus o entrega como sinal de juízo ao seu prazer. E há quem diga que o pior tipo de juízo para o ser humano é quando Deus entrega essa pessoa ao seu bel prazer. Veja comigo no capítulo 1, verso 26, que diz assim: Por isso Deus o entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam o desejo sensual uns pelos outros, homem com homem cometendo indecência e recebendo a si mesmo a devida recompensa do seu erro. Versículo 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregue por Deus, pelo próprio Deus, a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Quando você vê, por exemplo, pessoas fazendo alguns tipos de atos libidinosos no mundo, escancaradamente, desrespeitando seus corpos, fazendo coisas publicamente, isso não é apenas um desejo. Aquilo é muito mais do que um desejo. Aquilo é uma entrega, é um juízo. Ela agora está servindo esse desejo. Ela está fazendo aquilo que ela sempre quis fazer secretamente, agora ela faz publicamente. Isso é o juízo de Deus sobre essa pessoa. Ou seja, Deus, enquanto essa pessoa estava descendo ladeira abaixo, Deus estava com o pé no freio, para que ela não fosse entregue. Porque se Deus entregar a sociedade totalmente ao seu bel prazer, as pessoas conservadoras, as pessoas que ainda raciocinam, elas não viverão nessa sociedade. Ainda temos censuras em alguns lugares, sim, porém, há lugares que não tem mais pudor e nem censura. Isso é o juízo de Deus nessas pessoas. Ou seja, elas não têm mais medo de fazer publicamente o que elas sempre cometeram secretamente. Isso é o juízo de Deus sobre essas pessoas. Por exemplo, no carnaval nós observamos as pessoas se divorciando porque mostraram parte dos seus corpos. Elas preferiram mostrar parte dos seus corpos do que permanecer no casamento. Ou seja, ela deixou de viver dentro do seu matrimônio para servir o seu desejo. E isto é um juízo de Deus sobre essas pessoas. Para não perder muito tempo, em Juízes, capítulo 1 ao 3, você vai observar que todas as vezes que Israel cometia pecado das nações, adorava ídolos, se envolvia com os ídolos, serviam os deuses daquelas nações, o que Deus fazia? Deus entregava a Israel aquela nação que ele cultuava. Ou seja, faça a vontade daquilo que você tem sempre
temido ou servido. Era assim, dessa forma. Quais são os resultados de uma pessoa que é entregue ao seu prazer? Primeira coisa, ela fica impossibilitada de ouvir a voz de Deus. Vou dar um exemplo aqui bem básico, em 1 Samuel capítulo 28, versículo 3 diz assim: Samuel já havia morrido. Versículo 5 diz: E Saul consultou ao Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Ou seja, Saul ele entrou num nível de apostasia tão grande e rebeldia contra Deus, que Deus derramou sobre ele um espírito mau que atormentava ele, e esse espírito mau tirava a paz e o sossego de Saul. Saul foi entregue a uma depressão profunda de tal forma que Deus não mais falava com ele. E nesse contexto, Samuel já havia morrido e Deus tinha os seus meios legítimos de falar com o homem, que era o Urim, Urim-Tumim, que eram aquelas pedras que eram lançadas, duas pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote, eram lançadas e quando Deus respondia, aquelas pedras iluminavam. Urim-Tumim, Deus não falava mais nem por sonho, que era uma ação natural de Deus através da vida dos profetas, e nem pelos profetas. Por quê? A maioria dos profetas, Saul, ele ou não queria ouvi-los, ou rejeitou quando ouviu, quando Deus falava através do ministério de Samuel. Então Deus ele cessou a fonte para Saul. O que foi que aconteceu? Saul, não mais ouvindo a voz de Deus e ansiando por ouvir a voz de Deus, ele então busca orientação dentro de um centro de ocultismo. E ali acontece o que não deveria acontecer, um servo de Deus buscar orientação dentro do ocultismo. E ali ele foi enganado, foi ludibriado e ele morreu no seu pecado. Ele não mais tinha condição de ouvir a voz de Deus. Então, quando a pessoa pratica certos níveis de pecados, isso acontece, a sua mente cauteriza. Isso é um sinal da apostasia dos últimos dias. Ela fica com a sua mentalidade cauterizada, calcificada, e ela não faz mais diferença entre cometer um pecado minúsculo e um pecado grandíssimo. Não faz diferença. É o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível ou cauterizada. Essa palavra, insensível, cauterizada no grego, dá a ideia de uma pedra queimada. Ou seja, a consciência desses homens está como se tivesse sido queimada, e a parte que é queimada, ela fica insensível, não pode mais sentir. Ou seja, tanto faz mentir, tanto faz ser um hipócrita, tanto faz cometer um pecado grande ou um pecado pequeno. Ou seja, ele foi entregue aos seus pecados de tal forma que ele não tem mais sensibilidade de saber se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se isso me prejudica ou se prejudica alguém. Não faz diferença nenhuma. Então, não é errado pensar que as grandes catástrofes naturais que acontecem sejam juízos de Deus ou megafones de Deus para um mundo totalmente perdido e surdo, mas também nós temos que focar em uma sociedade decadente que está caminhando para a degradação do ser humano, a depravação do ser humano, para a desonra do ser humano também, como o juízo de Deus. E para essas pessoas que não escutam o chamado de Deus para elas, e que elas estão descendo níveis mais profundos da degradação humana, o que servirá para essas pessoas no dia do juízo é ouvir, como disse C.S. Lewis no seu livro Abismo, Deus dizer: seja feita a sua vontade no inferno, assim como foi feita a sua vontade na terra. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que ouçamos a sua palavra e fujamos do pecado enquanto há tempo. Shalom.